Então, iniciou a gravação, minha tela está sendo compartilhada. Então, tá, vocês estão vendo aí as anotações? Estão vendo? Alguém poderia, por gentileza, Sim, aí? Obrigado, valeu. Então tá certo, então vamos lá. Então, vamos aí para a nossa, né, continuar aí no contexto aí das técnicas de integração, tá? Então vamos lá. Então, ó, o que que acontece? Agora a gente vai aqui inicialmente ver uma técnica, tá? Que se chama, é a famosa técnica de frações parciais, tá? Né, na aula de hoje eu vou estar passando o básico sobre essa técnica, aí na próxima técnica a gente vai pegar, vai aprofundar um pouquinho mais nessa técnica, tá? Então, inicialmente, a gente pretende aí calcular primitivas, tá, da forma de funções da forma p de x, tá, aqui no numerador, sobre um produto x menos alfa vezes x menos beta, tá, com alfa e beta tá, números reais, tá, coisas dessa forma, tá. Então, vale o seguinte teorema, tá? Que é o seguinte: vamos considerar alfa, beta, mn números reais, tá? Com alfa e beta distintos, tá? Então vale o seguinte: existem constantes números a e b, tá? De tal maneira que uma fração da forma mx mais n sobre x menos alfa vezes x menos beta vai ser igual a sobre x menos alfa mais b sobre x menos beta, tá? E em seguida vale o seguinte, que uma fração da forma mx mais n sobre x menos alfa ao quadrado, tá? Pode ser escrito como um a sobre x menos alfa mais um b sobre x menos alfa ao quadrado, tá certo? Por que que esse teorema é importante? Porque ele vai nos ajudar a integrar coisas dessa forma, com esse quociente aqui, tá? Vamos provar aí o A e o B, tá? Então veja só, eu quero pegar esse quociente aqui e escrever ele, tá? Como uma soma assim. Então vamos dar uma olhada para uma soma desse tipo aqui, tá? Então se A e B são constantes, A sobre x menos alfa mais B sobre x menos beta, tá? Eu posso escrever assim, deixa eu só abrir a lousa aqui, só um segundo. Então, ó, né, eu estou interessado em olhar A sobre x menos alfa mais B sobre x menos beta. Vamos juntar isso aqui numa fração só, tá? O A sobre x menos alfa, ele é a mesma coisa que A vezes x menos beta sobre x menos beta, tá? Mais, menos alfa aqui. Menos alfa x menos beta, tá assim, mais b vezes x menos alfa sobre x menos beta vezes x menos alfa, né? Se eu multiplicar e dividir aqui por x menos alfa e multiplicar e dividir aqui por x menos beta não altera, tá? Então agora tá com o mesmo denominador, então eu posso juntar, tá? Assim, beleza? Agora eu vou aplicar a distributiva, tá? Então fica assim, aplicando a distributiva aqui em cima, fica ax menos a beta, mais bx menos b alfa, mais bx menos b alfa. Aí o termo com x aparece aqui duas vezes, eu vou colocar então o a e o b em evidência, a mais b que multiplica x, aí sobra menos a beta menos b alfa, aqui, tá? Então, beleza. Então, olha só, olha aqui a
né? Olha isso aqui, ó. Então, eu quero que essa soma aqui, uma soma dessa, seja igual a mx mais n sobre x menos alfa vezes x menos beta. Tá, uma soma dessa tem essa cara aqui, ok. Então, para eu conseguir concluir a igualdade, né, seria muito interessante se a mais b fosse igual a m, tá? E menos a beta menos alfa beta fosse igual a n, tá? No caso, né, isso é equivalente a beta A mais alfa beta igual a menos n, beleza? Então a gente precisa justificar que existe A e B satisfazendo isso daqui, tá? Ou seja, isso daqui tem que mostrar que esse sistema linear aí tem solução, tá? Uma maneira rápida de assegurar isso, que esse sistema tem solução, é olhando o determinante associado ao sistema, tá? Então, no caso, o determinante da matriz associada ao sistema, que no caso é esse determinante aí da matriz associada ao sistema seria um beta, tá? E um alfa. Isso pensando que é um sistema 2 por 2 nas variáveis A e B, tá? Então, se tu fazer o determinante disso aqui, dá alfa menos beta, tá? Alfa menos beta. No caso, nesse teorema, a gente está considerando alfa diferente de beta. Então, a diferença alfa menos beta é não nula, tá? Porque alfa é diferente de beta. Então, quando o determinante do sistema é não nulo, Cramer assegura que o sistema tem solução única, tá? Então, vai existir A e B que satisfazem isso aqui, tá? Essa igualdadezinha aqui, beleza? Tá? Ok. Vamos calcular na prática aí, vamos calcular essa solução aí para A e B, tá? De A e B. Então, A mais B igual a M e beta A mais alfa beta é igual a menos N, tá? Então, ó, se eu pegar a primeira equação aqui, multiplicar por alfa e subtrair da segunda, tá? Eu vou ter que alfa menos beta A, tá? Vai ser o quê? Se eu somar com beta alfa e menos o beta alfa daqui vai zerar, aí vai ficar a m alfa, né? Aí como eu estou diminuindo, mais n, tá? Então teria essa igualdade que acarreta que A é igual a alfa n mais n sobre alfa menos beta. Então aqui eu tenho uma expressão para A e nota que faz sentido, tá? Esse quociente porque alfa é diferente de beta. Por outro lado, em relação a calcular o B, tá? Eu vou multiplicar a primeira equação por beta e vou subtrair da segunda, tá? No caso, vai acarretar que o beta A menos o beta A vai se anular. Aí aqui em relação a B vai ficar beta B menos alfa B, tá? Então beta B menos alfa B. Aí fica beta M mais M, tá? Colocando o B em evidência, fica beta menos alfa B, tá? Isso aí é igual a beta M mais N. Isolando B, eu tenho que B é igual a beta M mais N sobre beta menos alfa. Para deixar igualzinho o livro, tá? Isso aqui, se eu colocar o menos em evidência embaixo, é menos beta n mais n sobre alfa menos beta, tá ok? Beleza? Tá? Não é estritamente necessário utilizar Cramer aqui para assegurar que o sistema tem solução, foi mais de curioso, mas de qualquer maneira essa substituição aqui é suficiente para assegurar a solução pro. Aliás, esse escalonamento é suficiente para garantir a existência de solução do sistema 2 por 2, tá? Ok, no item B, tá? O que que acontece? No item B, eu estou interessado aqui com um quadrado aqui embaixo, né? Tá? Então, e quero escrever assim, beleza? Então, qual é a ideia? Tá? É o seguinte, tá? Ó,
Então, se eu pegar aqui, pegar um mx mais n sobre x menos alfa ao quadrado e pensar que ele é uma soma assim, tá? Se eu organizar aí, ó, se eu multiplicar essa primeira aqui, fração, em cima e embaixo por x menos alfa, aí vai ficar x menos alfa ao quadrado, tá? Aí o denominador fica igual, aí eu posso juntar, ficando ax menos a alfa mais b, tá certo? Tá? Então, ó, então eu tenho esse numerador aqui, tá? Para ele ficar igual a esse numerador aqui, eu tomo o m de navio aqui como menos a alfa mais b e o a sendo igual a m de macaco, tá? Então, no caso aí, cadê? O n aqui seria, né, menos a alfa mais b, tá? Então, no caso, b seria n mais a alfa como an, tá? Então, seria n mais m alfa, tá bom? Então, de qualquer maneira, aí existem A e B que satisfazem aí as duas relações, tá bom? Tá ok? Perguntas? Não, ok. Tá. Então tá, vamos aplicar isso em exemplos, tá? Então, ó, vamos calcular essa primitiva aqui, tá? De x mais 3 sobre x quadrado menos 3x mais 2, tá? Então, eu vou procurar deixar, tá, numa dessas duas formas aqui, beleza? E tentar usar esse teorema, tá? Então, ok, vamos lá. É muito bom, tá, o que está aqui embaixo ser fatorado em função aí das suas raízes para a gente poder simplificar, mexer nessa fração, tá? Fatorar esse cara aqui embaixo é necessário a gente encontrar as raízes dele, ou seja, né, saber quem resolve x quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Por Bhaskara, tá? O x vai ser menos b3 mais ou menos a raiz de delta, ou seja, b quadrado que é 9, menos 4a, que é menos 4ac, 4 vezes o a que é 1 e o c que é 2, tá? Então, x, uma primeira opção seria 3, aqui é 9 menos 8, que é 1, né? Então, 3 mais 1, mais a raiz de 1, 4, sobre 2, 2. 3 menos 1, 2, sobre 2, 1. Então, as raízes de x2 menos 3x mais 2 é 1 e 2, o que acarreta que x quadrado menos 3x mais 2 pode ser fatorado como x menos 1 vezes x menos 2, tá? Então, a fração x mais 3 sobre x quadrado menos 3x mais 2, tá? Ela pode ser reescrita como x mais 3 sobre x menos 1 vezes x menos 2, por causa que isso aqui é isso aqui. O teorema lá anterior nos assegura, tá? A gente está no caso, no primeiro caso, em que aqui você tem o alfa e o beta distintos e em cima uma coisa aí, uma função aí de primeiro grau, tá? Então, então isso daqui, o teorema nos assegura que isso aqui pode ser reescrito como isso com constantes A e B, tá? Bem, vamos então calcular quem é A e B, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, essa primeira fração e multiplicar e dividir por x menos 2, tá? E pegar essa daqui e multiplicar por x menos 1, ou seja, tá? Cadê? Fazer esse processo aqui, mas eu vou fazer de novo para ficar claro para vocês. Cadê? A sobre x menos 1
Então, A sobre x menos 1 mais B sobre x menos 2. Isso aqui é igual a x menos 2 sobre x menos 1, x menos 2, né? Multiplicar e dividir por x menos 2 não altera em nada, mais B vezes x menos 1 sobre x menos 1, x menos 2. Multiplicar e dividir por x menos 1 não altera em nada. Como o denominador é igual, então eu posso juntar essas duas frações, tornando o que aparece aqui nas anotações. Então, isso aqui é ax menos 2 mais bx menos 1 sobre x menos 1 vezes x menos 2, ok? Então, beleza. Então, ó, essa fração aqui está sendo igual a essa, tá? Então, o numerador tem que ser igual, tá? De cada uma. Ou seja, x mais 3 deve ser igual a vezes x menos 2 mais b vezes x menos 1, tá? Ok. Tomando, por exemplo, x igual a 1, o que vai acontecer? Vai anular esse bx menos 1 aqui, porque x é 1, tá? Aí, ó, vai ficar 1 mais 3, que é 4, é igual a vezes 1 menos 2, que é menos 1. Então, fica 4 é igual a menos a, o que acarreta que a é igual a menos 4, tá? Então, já sabemos quem é o A. Por sua vez, para a gente encontrar o B, observa que 2 anula esse cara aqui. Então, trocando x por 2, eu vou ter que 2 mais 3, que é 5, é igual a, aí anula aqui, né? 2 menos 2, 0, mais b vezes 2 menos 1, que é b, tá? Então, b é igual a 5. Então, a primitiva aí de x mais 3 sobre x quadrado menos 3x mais 2 vai ser a primitiva, né, ó, vou trocar por isso aqui, ó, tá? Então, vai ser a primitiva de menos 4 sobre x menos 1 mais 5 sobre x menos 2 dx, tá? Aí, a primitiva disso daqui é menos 4, tá? Logaritmo de módulo de x menos 1, mais 5 logaritmo de módulo de x menos 2, mais uma constantezinha c real, tá ok? Beleza? Perguntas aí? Alguma pergunta? Ah, fizeram a pergunta que eu queria. Ah, legal. Exatamente. Mas na função inicial, se x fosse 2, não ia ser indefinido? Exatamente, Pedro, exatamente. Então, exato. Esse comentário aí, o que acontece? É uma coisa que o Kidoriz, ele dá uma roubada, entendeu? Mas o que acontece? Pode fazer isso por quê? Tá? Por quê? É que ele não entra em detalhes para não carregar as coisas, mas por que pode fazer isso? Ó, deixa eu abrir aqui a... Cadê? Vamos pegar essa passagem aqui, ó. Cadê? Essa daqui, ó. Né? Então, Cadê? Vamos lá. Então, a gente tinha x mais 3, né? E reescreveu como x quadrado menos 3x mais 2. Não, tá horrível essa fração. Espera aí, ó. X mais 3, x quadrado menos 3x mais 2. Isso aqui seria igual a vezes x menos 2 sobre x menos 1, não, mais bx menos 1 sobre x menos 1 vezes x menos 2. Né? A gente chegou nisso. Né? A e B existem, tá? É fato, existem, beleza? Tá? Agora, o que acontece? Só que isso aqui, né? Esse quociente aqui só faz sentido, como o Pedro aí falou, para todo x diferente de 1 e
x diferente de 2, né? Beleza? Agora, olha só, tudo bem. Agora, o que acontece? Isso daqui é o quê? É uma igualdade de duas frações aí, beleza? Tá? Agora, o que acontece? Vai acontecer o seguinte, ó. É o detalhe que eu não queria falar, mas é o seguinte. Dá para argumentar, tá? Usando continuidade, tá certo? Que você pode fazer essa substituição para aproveitar para calcular o A e B no numerador, tá certo? Tá? Agora veja o seguinte, é que eu não queria entrar nesse detalhe, tá? É por isso que o Guidorizi não entra, entendeu? Mas, tá? Mas o que acontece? Na prática, para se calcular, quer ver? Ó, vamos fazer isso, ó. Vamos lá. Ó. Então, veja só, esse x quadrado menos 3x mais 2 é isso aqui, né? Ó, papá. Então, vamos cancelar aqui por um instante, tá? Então, o que acontece? Tá? Tu tem que x mais 3 é igual a ax menos 2 mais b vezes x menos 1 para todo x diferente de 1 e para todo x diferente de 2. Beleza, isso aqui vale, tá? Para todo x diferente de 1 e para todo x diferente de 2 vale. Agora, veja só, por que respondendo Pedro, por que eu posso fazer a substituição por x e por 1? Vamos pegar aqui, por exemplo, a substituição por 1, tá? Então, no caso do 1, se eu passar o limite quando x tende a 1 da função x mais 3, vai ter que ser igual ao limite quando x tende a 1 de a vezes x menos 2. Só que, tá? A função x mais 3 é contínua, tá? Então, ficaria aqui 4, tá? Esse limite aqui. Embora essas coisas não são definidas em 1, o limite existe, tá? Então, né, por causa da continuidade aqui no caso da função x mais 3, tá? Na hora de fazer a substituição aqui passando o limite aqui no lado esquerdo, tá? Passando o limite no lado direito, o lado direito é contínuo. Então, tá? Então seria que faltou somar, tá? Então, tem esse limite aqui, tá? Então, o limite dessa parcela da direita é igual a vezes 1 menos 2, que implica que 4 é igual a menos A. Tá? E analogamente aí no caso do x igual a 2, só que aí tu passa o limite tendendo a 2. Então, cadê vocês? Então, o que acontece? É que esse é o tipo de detalhe que os livros não falam para não carregar, entendeu? Tá? Então, mas pelo que eu escrevi aqui, tá? Você nota que na prática é a mesma coisa de tu substituir, entendeu? Beleza. Na prática, tu tá fazendo a integral lá, substitua. Beleza? Tá ok? Substitua, tá? Por que pode, professor? Por causa do procedimento que eu acabei de explicar, beleza? Tá? Tá ok? Mas excelente pergunta aí, beleza? Esse é o tipo de pergunta que, tipo, tu planeja as coisas e tal. Falei, não vou comentar isso em aula para não carregar. Aí, se alguém perguntar, eu respondo, tá? Então, é muito assim, tá? Beleza? É porque senão fica, né? Senão, se você fica falando de cara logo todos os detalhes, você não caminha em aprender a técnica em si, entendeu?
Mas, de qualquer maneira, excelente questão, super válida a pergunta, tá? Vamos continuar, então. Então, voltando aqui no cálculo, tá? Então, é isso, tá? Ó, a lição aí que fica é substitua o x e o 1, aí, o x por 1 e por 2, beleza? Que dá certo, tá? Ok. Então tá, agora ó, um comentário. Esses teoremas aqui, tá? Eles auxiliam a calcular, né, transformar em soma de frações. Nota que aqui em cima a gente tem, aqui no A ou no B, a gente tem que o numerador é de grau 1 e o denominador né, o numerador aí é um polinômio de grau 1 e o denominador é um polinômio de grau 2. Tá ok? Então tem essa limitação da técnica. Entretanto, é possível reaproveitar da seguinte maneira. Tá, ó. Vamos fazer isso ilustrando o cálculo dessa integral. Vamos calcular a primitiva de x quadrado mais 2 sobre x quadrado menos 3x mais 2dx. Tá? O grau de cima é igual ao grau de baixo, então a gente não pode aplicar a princípio a técnica. Entretanto, tá? É muito interessante a gente fazer a divisão desses dois polinômios para ver o que acontece, se auxilia ou não, tá? Então eu vou colocar aqui na chave do algoritmo de Euclides. Então, ó, x quadrado mais 2 pode ser escrito como x quadrado mais 0x mais 2. Eu vou efetuar a divisão por x quadrado menos 3x mais 2, tá? X quadrado vezes 1 dá x ao quadrado. Então, eu coloco menos x ao quadrado aqui. Menos 3x vezes 1 é menos 3x. Aí eu completo com mais 3x aqui na chave. 2 vezes 1 é 2. Aí eu completo com menos 2 aqui na chave. Então, vou passar a nossa barrinha aqui e vou somar todo mundo. Então, x quadrado cancela com menos x ao quadrado. 0x mais 3x é 3x, 2 menos 2 é 0. Então, sobra um 3x. Então, o algoritmo de Euclides me permite falar que x quadrado mais 0x mais 2 é esse cara aqui dentro da chave, vezes esse 1zinho aqui, mais o resto 3x, tá? Que é isso aqui. X quadrado mais 2 é x quadrado menos 3x mais 2 vezes 1 mais 3x, tá? Como eu estou interessado no quociente de x quadrado mais 2 sobre x quadrado menos 3x mais 2, então eu vou efetuar a divisão de ambos os lados da igualdade por x quadrado menos 3x mais 2, tá? Implicando essa igualdade aqui, tá? Agora, opa, né, ó, essa fração aqui que era a da integral, tá sendo quebrado como isso daqui, e agora aqui ficou um quociente em que o numerador é um cara de grau 1 e o denominador é de grau 2. Então, eventualmente, a gente pode aplicar o teorema, ok? Então, vamos tentar. Então, ó, bem, x quadrado aí, menos 3x mais 2, tá? Aqui, ó. X quadrado, eita, cadê? X quadrado menos 3x mais 2, vamos pegar no exemplo anterior, a gente viu que pode ser fatorado como x menos 1 vezes x menos 2, tá? Então, veja só. Então, né, esse 3x sobre x quadrado menos 3x mais 2, ele vai poder, então, ser decomposto como a por x menos 1 mais b por x menos 2. Ok? Então, novamente, vamos organizar aqui essa soma, tá? Que era x menos 1, x menos 2 aqui embaixo, vezes, aí no numerador fica ax menos 2 mais bx menos 1, tá ok? Então, eu tenho aí a igualdade aí dos numeradores, ax menos 2 mais bx menos 1 é igual a 3x, tá?
beleza? Aí, usando o truquinho lá de substituir, o truque que não é, né, que foi justificado aí pela pergunta do Pedro e tal. Então, trocando o x por 1, né, usando o truque de substituir x por 1 e x por 2, tá? Então, eu vou ter, ó, x por 1 aqui, 3, né? Anula esse cara aqui, aí fica a vezes 1 menos 2. Então, 3 é igual a menos a, ou seja, a é igual a menos 3. Trocando x por 2, anula esse cara aqui, fica 3 vezes 2, 6, igual a b vezes 2 menos 1, que é b. Então, b é 6, tá? Então, essa primitiva aqui, tá? A gente reescreveu o que está dentro como essa soma, tá? E isso daqui pode ser escrito como 1, né? Aí o A e o B a gente calculou, menos 3 e 6, respectivamente. Então fica menos 3 por x menos 1 mais 6 sobre x menos 2 dx. Integrando, primitiva de 1 é x, aí aqui fica menos 3 log do módulo de x menos 1 mais 6 log do módulo de x menos 2 mais 100, que isso é um número real, tá? Perguntas? José Vinícius, professor, não entendi a transformação da equação de cima para se encaixar na fórmula. Qual equação, José Vinícius? Qual equação? Professor, tá me escutando? Sim, sim. A do x ao quadrado mais, eu acho que é 2 antes de virar 3x. O processo para virar 3x, entendeu? Aqui, Exato. aqui você nota o seguinte, ó. X quadrado mais 2 não é a mesma coisa que x quadrado mais 0x mais 2 pelo fato de 0 vezes x ser zero, concorda comigo? Uhum. Concordo. Pronto, é isso, tá? Aí aqui, você entendeu o algoritmo da chave? Eu não entendi muito bem o porquê você dividiu por x ao quadrado menos 3x mais 2. Por causa daqui, né, ó. Não tem uma divisão, ó, Ah, quadrado, entendeu? Eu dividi por causa essa fração motiva a gente procurar essa divisão, entendeu? saquei, saquei. Entendi. Aí por isso que, assim, eventualmente não vai dar uma divisão exata, tal, mas dá para escrever, enfim, dá para escrever como algo que ajude, tá? Beleza? Beleza, beleza. Entendi, professor. Obrigado. Mas, alguma outra pergunta? Não? Ok. Então vamos lá. Então, cadê? Então, beleza, finaliza o problema, né? Tá? Vamos calcular agora, tá? A primitiva de x à terceira mais 2 sobre x menos 1 ao quadrado de x. Novamente, tá? O teorema lá, ele auxilia a gente quando em cima é uma coisa de grau 1 e embaixo é uma coisa de grau 2, tanto no item A como no item B. Entretanto, nesse exercício, a gente tem em cima uma coisa de grau 3 e embaixo uma coisa de grau 2. Quando acontece coisas do tipo, é muito conveniente a gente fazer o algoritmo da chave, tá? Então, ó, vamos notar o seguinte, tá? Que x ao cubo mais 2 sobre x menos 1 ao quadrado, tá? É igual a x ao cubo mais 2 sobre x menos 1 ao quadrado, desenvolvendo x quadrado menos 2x mais 1, tá? Então, vamos aplicar o algoritmo da chave. X ao cubo mais 2 é a mesma coisa que x ao cubo mais 0x ao quadrado, porque não tem termo x ao quadrado, mais 0x, porque não tem termo com x, mais 2, dividido aqui por x quadrado menos 2x mais 1. Então vamos lá, ó. X quadrado vezes o que dá x ao cubo?
x quadrado vezes x é menos x à terceira, tá? Beleza. Então, vamos continuar. Menos 2x vezes x, tá? É menos 2x ao quadrado. Aí a gente coloca... Ah, peraí, só um detalhe. Ó, x quadrado vezes x é x ao cubo, né? Então, a gente coloca menos x ao cubo aqui embaixo, né? X quadrado vezes x, menos x ao cubo aqui embaixo. Menos 2x vezes x é menos 2x ao quadrado. Aí eu venho aqui com o sinal trocado, mais 2x ao quadrado. 1 vezes x é x, eu coloco aqui com o sinal trocado, tá? Então, pá, venho e somo tudo, tá? Ó, galera, tipo, ó, né? A gente fez aqui, por exemplo, x ao quadrado vezes x para dar esse x ao cubo. Aí eu completo aqui embaixo com o sinal trocado, tá? E assim sucessivamente aí, só relembrando aí a chave, tá? Então, beleza. Então, vamos continuar. Então, cancela, vamos somar, né, esses dois polinômios aqui. x3 menos x3 cancela. 0x quadrado mais 2x ao quadrado é 2x ao quadrado. 0x mais menos x é menos x. 2 com nada é 2, tá? Aliás, né, 2, o 2 sobra, né? Então vem ele aqui. Ok, x quadrado vezes o que dá 2x ao quadrado? X quadrado vezes 2. Então, x ao quadrado vezes 2 é 2x ao quadrado. Aí eu troco por menos 2x ao quadrado. Menos 2x vezes 2 é menos 4x. Aí eu completo com o sinal trocado, mais 4x. 1 vezes 2 é 2. Aí eu coloco aqui com o sinal trocado. Vou somar essas duas linhas, tá? Cancela 2x2 com menos 2x2. 4x somado de menos x é 3x. 2 cancela com menos 2. Então, tá? Esse cara aqui, que é x à terceira mais 2, ele pode ser escrito como esse vezes esse, ou seja, né, x mais 2 vezes x menos 1 ao quadrado, mais o resto, né, que é 3x. Então, x ao cubo mais 2, então aqui, ó, como eu estou interessado em dividir por x menos 1 ao quadrado, então eu vou ter dessa igualdade aqui, que x ao cubo mais 2 sobre x menos 1 ao quadrado é x mais 2, né? Cancela aqui o x menos 1 quadrado, mais 3x sobre x menos 1 ao quadrado, tá? Continuando. Então, ó, agora observa que apareceu o caso aí do segundo caso do teorema, tá? Então, ó, tem o x mais 2, que a gente sabe como integrar, né? Agora aqui eu posso usar o item B do teorema. Então, ó, 3x sobre x menos 1 ao quadrado, ok? Eu posso escrever como, ó, lembrem aqui, ó. Então, ó, aqui em cima é uma coisa de grau 1 e aqui embaixo é uma coisa do tipo x menos alfa ao quadrado. Então, quer dizer, exatamente esse casinho aqui, ó. Cadê? Esse aqui. Então, eu vou escrever ele como um a sobre x menos 1 mais um b sobre x menos 1 ao quadrado, ok? Tá? Aí, ó, essa primeira fração eu vou multiplicar e dividir por x menos 1, ficando ax menos 1 sobre x menos 1 ao quadrado, mais b sobre x menos 1 ao quadrado, tá? Aí, essa soma aqui pode ser escrita como x menos 1 ao quadrado, a vezes x menos 1 mais b. Então, é esse numerador aqui, tá?
Então, ax menos 1 mais b tem que ser igual... Cadê? Peraí. Então, ax menos 1 mais b vai ter que ser igual a 3x, tá? Beleza? Tá? Então, fazendo x igual a 1, né? Aí cai naquele negócio lá que o Pedro falou e tal, mas dá certo aqui também, ok? Tá? Então, ó, trocando x por 1, tá? Vai anular aqui, beleza? Tá? Então vai ficar 3 vezes 1, que é 3, igual a b igual a 3. Trocando agora aqui, então beleza. Alguém perguntou? Cadê? Não, não. Então, achei que era a pergunta. Então, beleza. Trocando o x Fui por eu, 1. professor, desculpa, eu tava falando com o microfone mutado. Tá me escutando? Tô escutando. Diga. É só uma pergunta. Nessa substituição, onde você bota x1, x2, eu falta o início da aula, sempre vai ser substituído por x1 e x igual a 2 nessa Nem, última etapa? nem sempre, nem sempre. Não, calma aí, ó. Peraí, ó. Peraí, voltando. Lá naquele. Substituir pelos pontos problemas, pode, tá? Tá. Beleza? Ok? Mas por que que a gente substitui por um e por 2, né? Por Hum, causa do seguinte, ó. Porque facilita a vida, ó. Veja só, se tu trocar x por um, não vai anular aqui? sim, sim. Se tu trocar x por 2, não vai anular aqui? Perfeito. É para simplificar. Como anula, simplifica, entendeu? Entendi. Show. Compreendi. Aí, Desculpe, professor. não, tem que perguntar mesmo, pô. Então, beleza. Aí aqui, ó, nesse caso aqui, eu vou trocar x por um, tá? Pode substituir aquela história toda lá, tá? Pode substituir o x por um, é aquela história toda. Então, x igual a 1 me fornece b igual a 3. Então, beleza. Encontrei o b aqui. Ok. Aí aqui, enfim, né? Não tem ninguém assim de ouro assim que a gente possa substituir para encontrar o b. Mas essa igualdade aqui vale para todo x. Então aí eu vou trocar por um x qualquer, digamos x igual a 2, que me dá 6, tá? Aí fica a vezes 2 menos 1, que é a, né? Mais o b, que é 3. Aí a igual a 3, beleza? Tá? Então, esse x igual a 2 aí foi porque eu quis, tá? Beleza? É isso, tá? Então pronto. Então, ó, cadê? Então, a integral aí do que a gente quer, esse quociente aqui, pode ser reescrita como a integral de x mais 2 mais 3x sobre x menos 1 ao quadrado, né? Pode ser reescrita assim. Aí usando esse negócio do A e B, fica x mais 2 mais 3 por x menos 1 mais 3 por x menos 1 ao quadrado. Né? A e B é 3. Aí, integrando, né? Primitiva de x é x ao quadrado sobre 2, a primitiva de 2 é 2x, a primitiva dessa primeira fração é 3 vezes esse log, a primitiva desse 3 por essa potência aqui é menos 3 sobre x menos 1, mais a constante real, tá? Só um comentário, o Guidorizi, ele resolve lá no livro essa integral aqui de um jeito diferente, tá? Ele faz uma substituição. Entretanto, eu fiz desse jeito para ilustrar a aplicação do teorema, tá? Aí lá ele muda as coisas, aí perde a ilustração. Aí eu preferi fazer assim para ilustrar o teorema. A resposta do Guidorizi, ela ficou um pouco diferente disso, mas é a mesma coisa. Basta fazer algumas simplificações que tu dá a resposta dele e tu chega nessa resposta aqui, tá? Ok? Então, beleza. Tá? Então, ok. Vamos, então, ver um outro caso, tá?
Então, agora é como se fosse 3 fatores embaixo, tá? Um grau 3 embaixo, tá? Então, vale o seguinte teorema. Sejam alfa, beta e gama MNP números reais dados com alfa, beta e gama distintos entre si, tá? No outro teorema aqui, só lembrando, tá? Não lembro se eu falei. Tá, falei que alfa era diferente de beta. Ok. Então tá. Então aqui, voltando no teorema, tá? Reais dados com alfa, beta e gama distintos entre si. Ou seja, né, eles são distintos 2 a 2. Esse alfa e beta e gama. Então existem constantes A, B e C tais que isso aqui acontece, tá? Mx quadrado mais mx mais p sobre x menos alfa, x menos beta, x menos gama. Quando em cima é grau 2 e embaixo é 3 fatores lineares distintos, então tu pode reescrever assim. Se em cima é uma coisa de grau 2 e embaixo tu tem um fator linear e um outro fator de grau 2 dessa forma, então tu pode reescrever sempre assim, tá? Vamos deixar a demonstração para depois dos exemplos, para ficar uma coisa mais palpável. Ó, então, detalhe, tá? Ó, novamente, aqui a gente em cima tem algo de grau 2, tá? E embaixo algo de grau 3. Isso no item A e B. Entretanto, né, pode acontecer de o cara te dar lá uma integral que isso não aconteça, né, essa coisa do grau. Aí você tem que dar uma ajustada, tá? Então vamos começar com esse exemplo aqui, ó. Calcule primitiva desse quociente, tá? Então, aqui em cima a gente tem algo de grau 4, embaixo algo de grau 3. Então, de lei, a gente pega e usa o algoritmo da chave, tá? Então, x4 mais 2x mais 1 pode ser reescrito como x à quarta mais 0x à terceira mais 0x ao quadrado mais 2x mais 1, tá? Aí vou fazer a divisão por x ao cubo menos x ao quadrado menos 2x. X ao cubo vezes o que dá x à quarta? X ao cubo vezes x, tá? Então, x ao cubo vezes x é x à quarta, então eu coloco aqui menos x à quarta. X quadrado vezes x é x à terceira, tá? Aliás, menos x ao quadrado vezes x é x à terceira, aí eu completo com mais x à terceira. Menos 2x vezes x é menos 2x ao quadrado, né? Menos 2x ao quadrado, então eu completo com mais 2x ao quadrado, troco o sinal. Vamos somar essas duas linhas, tá? Cancela os x4, x3 mais 0x3 é x3, 2x2 mais 0x2 é 2x2, e soma esse restante aqui, 2x mais 1. Então tá. X ao cubo vezes o que dá x ao cubo? X ao cubo vezes 1, tá? Então, x ao cubo vezes 1 é x ao cubo. Aí eu completo aqui com menos x ao cubo. Menos x quadrado vezes 1 é menos x ao quadrado. Aí eu completo com mais x ao quadrado. Menos 2x vezes 1 é mais 2, aliás, menos 2x vezes 1 é menos 2x. Aí eu completo com mais 2x. Soma, tá? Cancela esse com esse. Aqui junta 2x2 mais x2 é 3x2. 2x mais 2x é 4x e soma 1. Então tem esse resto aqui. Então, x à quarta mais 2x mais 1, que é esse cara aqui, é escrito como esse vezes esse, que eu indiquei aqui, mais o resto, 3x ao quadrado mais 4x mais 1.
mais 4x mais 1. Tá? Como eu estou interessado na divisão por x ao cubo menos x ao quadrado mais 2x, tá? Aliás, nesse quociente, eu vou dividir esse x à quarta aqui por x ao cubo menos x ao quadrado menos 2x. Aí, dividindo aqui o outro lado também, vai ficar x mais 1 mais 3x ao quadrado mais 4x mais 1 sobre esse x à terceira menos x2 menos 2x. Tá? Ok. Agora sim, ó. Esse cara aqui, essa fração, o numerador tem grau 2 e o denominador tem grau 3. Então vamos dar uma fatorada aqui nesse cara de baixo para ver em que caso, né, se cai num dos casos A e B, tá? Então vamos lá, vamos ver se, né, vamos dar uma fatorada no denominador e vamos ver se dá para aplicar o teorema. E vamos dar uma analisada aí para ver se dá para aplicar o teoreminha. Então tá, é muito conveniente fatorar esse x à terceira menos x ao quadrado menos 2x. Então, ó, x à terceira menos x ao quadrado menos 2x, se eu colocar o x em evidência, fica x quadrado menos x menos 2, tá? Como é que eu fatoro esse x ao quadrado menos x menos 2? Tá? Eu vou fatorar ele como, né, procurando as raízes dele. Por Bhaskara, as raízes de x quadrado menos x menos 2 é menos 1 e 2. Então, isso daqui eu posso fatorar assim, tá? Beleza? Então, ó, o 3x quadrado mais 4x mais 1 sobre x à terceira menos x quadrado menos 2x, ele pode ser escrito como 3x ao quadrado mais 4x mais 1 sobre x vezes x mais 1 vezes x menos 2. Então, agora, a gente em cima tem uma coisa de grau 2, e embaixo o produto de três fatores lineares distintos. Então, o item A do teorema aí assegura que a gente pode reescrever esse quociente como uma soma assim, em que A, B e C são constantes, tá? Então, ó, veja só, essa soma aqui, tá? O que acontece? Ela pode ser escrita assim, tá? Por quê? Vamos abrir aqui, ó. Então, A sobre x mais B sobre x mais 1 mais C sobre x menos 2, eu posso escrever assim, ó. Isso aqui é A vezes x mais 1, x menos 2, sobre x vezes x mais 1, x menos 2, mais b vezes x vezes x menos 2, sobre x mais 1, x aqui e x menos 2, mais c sobre aqui x menos 2, aí vou multiplicar e dividir por x, e multiplicar e dividir por x mais 1. Tá? Beleza? Tá? Ou seja, isso aqui. Tá? Então, essa fração aqui foi reescrita assim. O numerador dessa fração de baixo, então, deve ser igual ao numerador dessa fração de cima, tá? Então, 3x ao quadrado mais 4x mais 1, quer ver? O numerador, então, dessa fração aqui de cima deve ser igual, então, ao numerador dessa fração aqui de baixo. Então, 3x2 mais 4x mais 1 vai ser igual a isso. Beleza? Tá? Aí eu vou dar aquela substituída pelos caras interessantes.
tá? Então, ó, se eu trocar x por zero, vai anular esse cara aqui e esse aqui, tá? Então, vai ficar, trocando x por zero, vai ficar 1 aqui do lado esquerdo, né? Aí vai ficar a vezes 1 vezes menos 2. Então, menos 2a igual a 1, então a igual a menos meio. Se você substituir o x por menos 1, vai anular esse primeiro cara e esse segundo cara, tá? Então, vai ficar, trocando o x por menos 1 aqui do lado esquerdo, vai dar 3 menos 4 mais 1, igual a, ficou menos 1 aqui, né? Menos 1 com menos 2 é menos 3. Aí, como multiplica pelo menos 1, dá 3. Tá? Então, 3 menos 4 é menos 1, mais 1, 0. Igual a 3b. Então, b tem que ser 0. Se eu substituir o x por 2, vai anular o primeiro termo e o segundo. Tá? Aí, aqui, ó, vai ficar 3 vezes 2 ao quadrado mais 4 vezes 2 mais 1. Aí aqui, ó, vai ficar, x foi trocado por 2, então vai ficar 2 mais 1, 3, vezes 2, 6, 6c. Essa sominha aqui dá 21, então c é 21 sextos, tá? Tá, beleza? Tá? Então eu posso substituir por aqueles caras chaves, é aquela história toda lá, enfim, pode substituir, ok? Tá? Então, beleza. Então, ó, então a primitiva de x à quarta mais 2x mais 1 sobre x ao quadrado sobre x ao cubo menos x quadrado menos 2x, isso aqui pode então ser reescrito como x mais 1 menos meio x mais 21 sextos sobre x menos 2. Integrando, fica x ao quadrado sobre 2 mais x menos meio ln de módulo de x mais 21 sextos ln do módulo de x menos 2 mais c, em que c é real. Alguma pergunta, pessoal? Matheus Fernandes. Professor, o x sempre terá uma substituição que anulará os outros dois e aí poderemos descobrir A, B e C? Nem sempre, tá? Veja só, nem sempre. Olha esse exemplo aqui, ó. Só que aí é em relação ao teorema anterior, ó. Aqui a gente trocou o x por 1, anula, né? Então anula. Entretanto, né, aí o x igual a 1 anula aqui, permitindo calcular o b, tá? Entretanto, não tem nada que anule para ajudar a calcular o a, entendeu? Mas o que acontece, tá? A igualdade aí a gente pode substituir por outras coisas. No caso, eu substituí por 2, porque 2 foi um número que veio assim à cabeça, tá? Então, né, aqui, ó, 3 vezes o 2 é 6. Aí, 2 menos 1, 1. A vezes 1 é A. O B a gente já havia feito, que dava 3, tá? Então, aí no caso, dá para calcular o A, tá? Então, a resposta para a sua pergunta é nem sempre, tá? Então, no segundo teorema, também posso encontrar uma igualdade para substituir. Exato, e a ideia de encontrar a igualdade, né, é exatamente esse processo aí de fazer algoritmo da chave, fatorar e tal, tá bom? Beleza? Tá? Essencialmente essa receitinha aqui, tá? Combinado. Então, ok. Então,
beleza, a gente pode integrar desse jeito dando isso. Então, vamos fazer mais um exemplo, tá? Vamos calcular a primitiva de 2x mais 1 sobre esse polinômio, tá? É muito interessante fatorar x à terceira menos x ao quadrado menos x mais 1, tá? Veja só como fatorar isso, tá? No chute mesmo, tá? X igual a 1 é raiz de x à terceira menos x ao quadrado menos x mais 1. Por quê? 1 à terceira menos 1 ao quadrado é zero, menos 1 mais 1 é zero, tá? Então, vamos dar uma... Então, beleza, 1 é raiz do polinômio aí, ok. Vamos então fatorar esse polinômio cúbico aí via Brio-Ruffini, tá? Da seguinte forma. Aqui eu coloco a raiz que eu encontrei, tá? Que é 1. Aqui eu vou colocar o coeficiente de x à terceira, que é 1. Aqui eu vou colocar o coeficiente de x ao quadrado, que é menos 1. Aqui eu vou colocar o coeficiente de x, que é menos 1. E aqui eu vou colocar o coeficiente independente, que é 1. Vou baixar esse 1 aqui para baixo, tá? E vou fazer o seguinte procedimento. 1 vezes 1 é 1, mais esse menos 1 aqui vai ser 0. Então, tenho esse zerinho aqui. 0 vezes 1 é 0, mais esse menos 1 aqui é menos 1. Aí, agora eu vou repetir o procedimento. Menos 1 vezes 1 é menos 1, mais 1, 0. Então, Brio-Ruffini me permite escrever o x à terceira menos x ao quadrado menos x mais 1 como x menos a raiz do chute, que é 1, tá? Vezes x quadrado, tá? 1x ao quadrado mais 0x mais o menos 1, tá? Então, isso aqui fica x ao quadrado menos 1, tá ok? Tá? Brio-Ruffini me permite fazer isso, tá? Então, x menos 1. X quadrado menos 1, tá? É a mesma coisa que x menos 1 vezes x mais 1. Como o x menos 1 aparece duas vezes, fica x menos 1 ao quadrado vezes x mais 1. Então, esse polinômio cúbico pode ser fatorado assim, ok? Ou então, tu poderia pensar o seguinte, tá? A gente viu que é raiz desse polinômio cúbico, tá? Então, da teoria de polinômio, a gente sabe que esse polinômio cúbico vai ser divisível por x menos a raiz que eu encontrei, que é 1, tá? Então, no caso, x menos 1, ok? X menos 1. Ok, é divisível, beleza. Vamos aqui, então, aplicar o algoritmo da chave. X à terceira, né, como é divisível, vai ter que dar resto zero. Beleza, isso é um detalhe. Então, x à terceira menos x ao quadrado menos x mais 1, colocando esse x menos 1 aqui na chave, a gente faz aí, então, o algoritmo da chave. X vezes o que dá x à terceira? X ao quadrado. Então, x vezes x ao quadrado é x ao cubo, completo com menos x à terceira. Menos 1 vezes x ao quadrado é menos x ao quadrado, completo aqui com mais x ao quadrado. Somo as duas linhas, tá? Aí vai cancelar esses caras aqui, aí vem menos x mais 1. X vezes o que dá menos x? Menos x vezes menos 1, tá? Então, x vezes menos 1 é menos x. Aí eu completo com mais x.
tá? Menos 1 vezes menos 1 é mais 1. Aí eu completo com menos 1, tá? Se eu somar, vai dar corta, 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 zero. Então, o algoritmo da chave me permite também concluir que esse polinômio cúbico é x menos 1 vezes esse x ao quadrado menos 1 mais um resto zero, tá? Então, é isso, é essa igualdade aqui, né? Esse cara de grau 3 é esse vezes esse mais nada, ou seja, esse cara igual a esse produto aqui, beleza? Tá? X ao quadrado menos 1, novamente fatoro como x menos 1 vezes x mais 1. Então, como x menos 1 aparece duas vezes, tá? Seria então x menos 1 ao quadrado vezes x mais 1, tá? Então, aí são duas maneiras de fazer a mesma coisa, tá? Aí eu mostrei as duas maneiras, que aí tu escolhe a que tu gostar mais e aí tu segue adiante, tá? Mas eu, em particular, gosto mais da primeira, tá? Mas eu tenho amigos que preferem a segunda, mas enfim, aí é gosto do freguês, tá? Beleza. Então tá. Então, ó, olha só. De qualquer maneira, a gente tem o seguinte, ó, é que 2x mais 1 sobre o polinômio de grau 3, tá? Ele vai ser o quê? 2x mais 1 sobre x mais 1 vezes x menos 1 ao quadrado, devido à fatoração dessa cúbica aí, tá? Então, pelo segundo caso do teorema, aqui, tá? Né? Cadê? Em cima, então, né? Ele quer ver, ó, no segundo caso do teorema, cadê? O segundo caso do teorema te permite colocar no numerador algo até grau 2. No primeiro caso também, tá? Então, algo até grau 2. No caso aqui, a gente tem uma coisa. Peraí, ó, só repetindo, ó. Em ambos os casos, nos dois casos do teorema, o numerador pode ser de grau até 2, tá? Ok. Então, voltando, cadê? Então, peraí. Tá, no caso aqui o numerador é de grau 1, beleza. Grau 1 é menor que grau 2, então tá tudo certo, tá? Então, pelo teorema, o segundo caso, vai existir A, B e C, tá? Tais que isso daqui acontece, tá? Só reforçando, galera, no teorema, tanto no item A quanto no item B, o numerador pode ser até grau 2. No caso aqui temos uma coisa, no caso aqui temos um numerador de grau 1 que está incluso nessa história, beleza? Então tá. Então, portanto, existem A, B e C reais de tal maneira que isso acontece. Beleza? Tá? Organizando isso aqui, tá? Ó, se você pegar essa primeira fração, multiplicar e dividir por x menos 1 ao quadrado, tá? Se você pegar essa daqui, ó, multiplicar e dividir por x mais 1 vezes x menos 1, tá? E pegar esse terceiro cara, né? A segunda aqui, tu pega, multiplica e divide por x mais 1, x menos 1, tá? Vamos escrever isso. Ó. Então,
A sobre x mais um, tá? Mais B sobre x menos um mais C sobre x menos um ao quadrado, isso é igual a sobre x mais um vezes x menos um ao quadrado, x menos um ao quadrado, mais b, x menos um aqui, aí vou multiplicar e dividir por x mais um, x menos um, x mais um, x menos um, mais o c. Então, fica, aqui tem x menos um ao quadrado, vou multiplicar e dividir por x mais um, tá? Então, que aí, beleza. Agora, ó, o denominador tá todo mundo igual, né? Ó, aqui, né, x menos um com x menos um é x menos um quadrado. Então, o denominador, sendo assim, o denominador das três frações estão iguais. Somando as três frações, fica... vamos fazer aqui mais um passo aqui, ó. Tá? Então, ó, só... Não, pegue... vamos fazer, ó. Então vai ficar, ó, ax menos um ao quadrado sobre esse produto aqui, tá? É o x à terceira menos x ao quadrado menos x mais um mais b x mais um x menos um. Esse produto aqui, né? X mais um vezes x menos um ao quadrado. Então, x à terceira menos x quadrado menos x mais um. Vamos apertar aqui. Mais c vezes x mais um sobre x mais um vezes x menos um ao quadrado, tá? Novamente x à terceira menos x quadrado menos x mais um, tá? Que é o que justamente o que está aqui escrito, tá bom? Então, o numerador dessa fração de cima deve ser igual ao numerador dessa fração de baixo, tá? O que eu escrevi aqui. Então, 2x mais 1 vai ser igual a ax menos 1 ao quadrado mais bx mais 1x menos 1 mais cx mais 1. Agora, usando aquele truquinho lá das substituições, se eu trocar o x por 1, tá? Anula esse e anula esse. Aí sobra aqui. Então, fica 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. Aí aqui fica c vezes 2, né? 1 mais 1, 2. Então, c é 3 meios, tá? Se eu substituir o x por menos 1, vai anular esse cara aqui e esse cara aqui. Então, menos 2 mais 1, né, trocando o x por menos 1, né, ficaria menos 2 mais 1, que é menos 1, tá? Aí, menos 1 aqui fica a vezes menos 2 ao quadrado, que é 4. Então, ficaria a igual a menos 1 quarto. Trocando o x, agora, ó, veja só, né, ó, cai uma das últimas perguntas aí, ó. Então, acabou as possibilidades aí de anulamento, né? 1 e menos 1 é as únicas que anulam, né? Acabou. 1 e menos 1 é as únicas que anulam. Beleza, mas ok, isso aqui vale para todo x. O x aí que me veio na cabeça e que a gente gosta de trabalhar é o zero, né?
Então, 2 vezes 0 mais 1 é 1, né? Aí aqui fica o A, ele é menos 1/4, né? Então, 0 menos 1 ao quadrado é 1. Então, menos 1/4. Trocando o x por 0 aqui, esse produto x mais 1, x menos 1, fica menos 1. O B é o que eu quero encontrar, então menos B aqui, mais C vezes 0 mais 1, que é 1. Só que o C é 3 meios, então 3 meios. Organizando aí, isolando B, tu tem que B é 1/4, tá? Ok? Então, voltando novamente naquela pergunta, nem sempre vai dar certo de anular, enfim, né? Enfim, nem sempre dá, beleza? Mas aí você aproveita o máximo possível os caras que anula. Aí quando acabar as possibilidades, tu joga na equação lá um número conveniente e vê o que acontece, tá? Ok. Então encontramos A, B e C. Sendo assim, tá? Usando isso aqui, tá? Então, ó, esse quociente, tá? Pode ser escrito como essa soma, em que o A, o B e o C estão aqui, tá? Então, o A é menos 1/4, o B é 1/4 e o C é 3 meios. Então, essa integral aqui dx, faltou colocar o dx, vai ser menos 1/4 dessa integral, mais 1/4 dessa, mais 3 meios dessa, tá? Então, fica menos 1/4 logaritmo do módulo de x mais 1, mais 1/4 do logaritmo do módulo de x menos 1. Aí a primitiva disso aqui né, e multiplicando já, fica menos 3 meios vezes 1 por x menos 1. Isso aqui, menos 3 sobre 2x menos 1, ok? Mais uma constantezinha C real, tá bom? Tá? Alguma pergunta? Não? Ok. Então tá. Sendo assim, vamos provar o teorema que a gente utilizou, tá? Vamos provar. Eu vou fazer o item A, aí o item B fica como exercício, tá? Deixa eu só colocar minha bateria aqui, que eu tô vendo que ela tá acabando. Então tá. Então, ó, vamos lá. Eu vou precisar, antes de mais nada, de um fato auxiliar, tá? Bem, o fato é o seguinte: sejam M, N, P e alfa números reais, tá? Eu afirmo que existem M1, N1 e P1 reais, tais que mx² mais nx mais p é m1 vezes x menos alfa ao quadrado mais n1 vezes x menos alfa mais p1, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou supor aí por um instante que existam M1, N1 e P1, tá? Que isso aqui acontece, e vou desenvolver e ver se dá para calcular no braço aí M1, N1 e P1, tá? Então, se eu desenvolver isso aqui, tá? Então, M1x menos alfa ao quadrado mais N1x menos alfa mais P1, se você abrir esse produto aqui, esse quadrado aqui e organizar, vai ficar m1x ao quadrado mais x vezes menos 2m1 alfa mais m1
mais M1 alfa ao quadrado, P1 menos N1 alfa. Né? Você abre aqui esse produto, tá? E sai fazendo a distributiva aqui, tá? E soma com P1zinho, tá? Beleza. Então, pelo princípio aí da identidade de polinômios, esse M aqui deve ser igual a esse M1, esse N aqui deve ser igual a esse cara aqui, que é essa igualdade aqui, e esse Pzinho aqui tem que ser igual a esse termo independente aqui, tá? Ou seja, P é igual a N1 alfa ao quadrado mais P1 menos N1 alfa. Então, só aqui organizando, eu tenho que M é igual a N1, ok? O M sendo igual a N1, tá? Eu vou ter que o N, tá? O N1, aliás, né? Eu quero N1, N1 e P1, tá? Eu substituo, eu quero encontrar M1, N1 e P1. Dessa igualdade aqui, eu tenho que o N1, tá? Isolando aqui, vai ser, vamos escrever, ó, o N, né? Ele vai ser igual, N1, aliás, vai ser igual a N mais 2N1 alfa. Isso aqui. Aí eu esqueci de escrever, mas o N1 vai ser, por fim, N mais 2M alfa, tá? Ok. Então tá. Agora, isolando o P1 aqui, ó, eu vou ter que P1 vai ser P menos M1 alfa ao quadrado mais N1 alfa. Beleza. Então, fica P, né, menos N1 alfa ao quadrado mais, quem era o N1? N1 era N mais 2N1 alfa. Substituí aqui, né? E multipliquei por alfa. Então, P menos M1 alfa ao quadrado, beleza, aqui ó, é 2M1 alfa ao quadrado, aí cancela, tira um M1 alfa ao quadrado, sobrando um M1 alfa ao quadrado. Aí teria N alfa aqui, N alfa. Então, por fim, como o M1 é M de macaco, então fica P mais N alfa mais M alfa ao quadrado, tá? Então, o P, então, por fim, tá? O M1 deve ser igual a M de macaco, o M1 é esse cara aqui, tá? Que eu esqueci de colocar aqui embaixo, e o P1 tem que ser igual a essa soma aqui, tá bom? Ok? Então, é sempre possível reescrever uma coisa de grau 2 dessa maneira aqui, assim, tá bom? Então, com isso em mãos, a gente vai provar o item A, tá ok? Então, vamos demonstrar o teorema. Agora estamos prontos. Então, ó, mx ao quadrado mais mx mais p sobre esses três produtos lineares extintos, pelo fato auxiliar lá, pode ser a parte de cima pode ser escrita como n1x menos alfa ao quadrado mais n1x menos alfa mais p1, né? n1, n1 e p1 existem, tá? Ok. Então aqui eu vou pegar e vou quebrar em três frações distintas, tá? Então, distintas não, três frações. Então fica P1 sobre x menos alfa, x menos beta, x menos gama, que eu coloquei aqui, tá? Mais N1 x menos alfa sobre x menos alfa, x menos beta, x menos gama. Aí cancela o x menos alfa de cima com o de baixo, sobrando N1 sobre x menos beta sobre vezes x menos gama. Vezes x menos gama. Aí mais N1 x menos alfa ao quadrado sobre x menos alfa, x menos beta, x menos gama. X menos gama.
x menos alfa ao quadrado dividido por x menos alfa é x menos alfa. Então, a última fração é m1 x menos alfa sobre x menos beta, x menos gama. Tá? Ok. Tá bom? Então, vamos lá. Agora a gente vai aplicar o teorema anterior, lá do início da aula, tá? Então, ó, veja só. Com respeito a essa fração aqui, tá? Em cima eu tenho uma coisa de grau 1 e embaixo uma coisa de grau 2, e os caras aqui de baixo são, né, são dois termos lineares distintos. Pelo item A, lá do teorema inicial da aula, essa fração pode ser escrita como uma soma assim, tá? Em que A1 e B1 são constantes, tá? Aqui, tá? Só reforçando, tá, galera? Reforçando. Eu esqueci de falar, mas fica mencionado que no teorema do início da aula, tá? O numerador, em ambos os casos, ele pode ser algo até grau 1, tá bom? Beleza? Então, o caso do numerador ser uma constante está incluso em ambos os itens aí do teorema, desse teorema aqui, ok? Tá certo? Então, beleza. Tá? Enfim, né? O numerador aqui, tá? Nessas duas frações, ele é algo até grau 1, o que inclui o caso de uma constantezinha, tá certo? Então, vamos lá. Então, retornando, então, ó, que é o caso aqui numa coisa da forma n1 sobre x menos beta vezes x menos gama, tá? Então, essa fração pode ser escrita assim, em que A2 e B2 são constantes, tá? Beleza. Agora, beleza. Agora, com respeito a esse terceiro cara, veja só. P1 sobre esse produto aqui é a mesma coisa que P1 sobre x menos alfa, x menos beta, vezes 1 por x menos gama. Tá? Isso aqui, o P1 eu posso, né, pular aqui para fora, aí ficaria P1 vezes 1 sobre x menos alfa, x menos o beta, vezes 1 por x menos gama. Né? Aí, usando o teorema do início da aula, o que acontece? Tá? Essa fração aqui pode ser escrita como A3 sobre x menos alfa mais B3 sobre x menos beta. Tá bom? Tá ok? Então, fazendo o produto aí, tá? Vai ficar P1A3 vezes isso, mais P1B3 vezes isso, em que A3 e B3 aqui são constantes, tá bem? Ok. Então, ó, só que 1 por x menos alfa sobre x menos gama pode ser escrito lá pelo teorema do início da aula como 1A4 por x menos alfa mais 1B4 por x menos gama. E aqui também pode ser escrito como essa fração como 1A5 por x menos beta mais 1B5 por x menos gama, tá? Então, juntando tudo, né, ó, juntando tudo, né, tudo fica quebrado em fraçõezinhas simples da forma constante por x menos alfa, ou x menos beta, ou x menos gama, tá? Então, somando tudo, tá? Segue aí que
uma coisa desse tipo é A por x menos alfa, mais B por x menos beta, mais C por x menos gama, o que conclui a demonstração do teorema. O item B fica como exercício e reforço novamente, tá? Nesse teorema aqui, o numerador, em ambos os casos, é algo até grau 1, tá? O que inclui aí constantes, tá? No outro teorema, tá? Isso, de novo, o numerador, no item A e no item B, tá? Aqui dessas duas frações, é algo até grau 1. No outro teorema, tá? O numerador é algo até grau 2, tá? Nessas duas frações aqui, tá bom? Beleza? Então, tá? Beleza? E no teorema 1 aí, o numerador dessas duas frações aqui vai até grau 1, tá? Ok. Tá? Beleza. Essa coisa do grau, né? Sempre referente a essas frações aqui da esquerda, tá? E o mesmo nesse teorema aqui, ó. Cadê? E o mesmo nesse teoreminha aqui. Tá certo? Beleza? Joia? Então tá. Vamos fazer mais um exemplo aí, tá? Para a gente dar uma treinada, dá para fazer aí nesses 10 minutinhos. Então, ó, vamos calcular a integral, a primitiva de 1 sobre cosseno, ou seja, a integral da secante, tá? Então, integral de 1 sobre cosseno, tá? 1 por cosseno pode ser escrito como cosseno x por cosseno ao quadrado de x, tá? Cosseno ao quadrado de x é 1 menos seno ao quadrado. Então, fica assim, beleza? Vou fazer uma mudança de variável na integral, tá? Vou chamar u igual a seno de x, o que me fornece que du é cosseno de x. U igual a seno de x me fornece du igual a cosseno de x dx. Então, a integral pode ser reescrita assim, tá ok? Tá? 1 sobre 1 menos u ao quadrado é menos 1 sobre o quadrado menos 1, tá bom? O quadrado menos 1 é o menos 1 vezes o mais 1, tá? E fica o menos 1 aqui em cima. Pelo teorema lá do início da aula, a gente pode reescrever assim, ó, como um A sobre U menos 1 mais um B sobre U mais 1. Só lembrando aqui, menos 1 é algo, que está incluso nas coisas de grau até 1. Então, o primeiro teorema da aula pode ser usado. Tá? Ok. Então, ó, então isso aqui pode ser escrito assim, como A vezes 1 mais 1 por 1 mais 1 vezes 1 menos 1. Pode ser reescrito assim. Essa segunda fração pode ser reescrita assim, tá? Beleza, tá ok? Então, o que vai acontecer? Então, vai ficar o seguinte, ó. Menos 1 sobre o menos 1 vezes o mais 1 é igual a, somando aqui, tá? É igual a u menos 1 vezes u mais 1 a vezes u mais 1 mais b u menos 1. Tá? Então, os numeradores aí tem que ser iguais, né? Então, ó, menos 1 tem que ser A vezes U mais 1 mais B, U menos 1.
utilizando o truque lá de substituir os caras bons, se eu trocar U por 1, anula esse cara aqui. Substituindo U por 1, né, aqui, aí te dá que A igual a menos meio. Trocando U por menos 1, vai anular o primeiro cara, e isso fornece B igual a meio. Portanto, 1 sobre 1 menos U ao quadrado vai ser, né, ó, daqui, vai ser reescrito assim, com A e B, dessa forma aqui. Então, 1 sobre 1 menos U ao quadrado é menos meio. Aliás, 1 sobre 1 menos U ao quadrado fica assim, tá? 1 sobre 1 menos U ao quadrado fica desse jeitinho aqui. Então, essa integral pode ser reescrita assim, tá certo? Tá? Ou seja, ela vai ser menos meio log de módulo de U menos 1 mais meio log de módulo de U mais 1 mais a constante C. Utilizando propriedade de logaritmo, em específico a da subtração, fica meio log de módulo de U mais 1 por U menos 1 mais o C, só que U era seno x. Então, isso aqui é meio de ln de módulo de seno de x mais 1 sobre seno de x menos 1 mais C. 1 mais seno x sobre 1 menos seno x, se eu multiplicar e dividir por 1 mais seno, tá? Vai ficar 1 mais seno ao quadrado sobre 1 menos seno ao quadrado. Nota que aqui tem um produto notável aqui no denominador, tá? Então, fica 1 mais seno x ao quadrado sobre 1 menos seno ao quadrado de x. 1 menos seno ao quadrado de x é cosseno ao quadrado de x. Então, 1 mais seno de x ao quadrado aqui repete, tá? Vamos desenvolver esse quadrado aqui em cima. Então, fica 1 quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Quebrando em 3 frações, fica 1 sobre cosseno ao quadrado mais 2 seno sobre cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado sobre seno ao quadrado. 1 sobre cosseno ao quadrado de x é secante ao quadrado de x. 2 sobre seno de x, 2 seno x sobre... Seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x é tangente ao quadrado de x. 2 seno de x sobre cosseno ao quadrado de x, tá? Utiliza aqui seno de x sobre cosseno ao quadrado de x é secante vezes tangente, tá? Vamos utilizar isso, tá? É só tu escrever a quem é a secante e quem é a tangente que dá certo, tá? Então, vai ficar o seguinte, secante ao quadrado de x mais tangente ao quadrado de x mais 2 secante vezes tangente. E isso pode ser visto como secante mais tangente ao quadrado, beleza? Substituindo isso, tá? Aqui, tá? Vai ficar o ln do módulo de secante mais tangente ao quadrado, né? Vamos só fazer essa etapa, ó. Então, meio de ln de módulo de 1 mais seno sobre 1 menos seno mais C, isso aqui é meio do ln de secante de x mais tangente de x ao quadrado mais C. Só que isso é a mesma coisa que meio do log do módulo de secante de x mais tangente de x ao quadrado mais C. Por propriedade de logaritmo, esse 2 pode ser escorregado aqui para fora, tá? Então, vai ficar 2 sobre 2 log do módulo de secante de x mais tangente de x mais c. Ou seja, logaritmo do módulo de secante mais tangente mais a constante real, que é a resposta para essa integral. Ok? Tá? Então, por hoje é isso. Tá? Vou encerrar a gravação.